Oi, oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, então, vamos lá começar. Deixa eu só. Bom, então hoje a gente vai voltar, né, ao assunto da desconstrução, para a gente tentar encerrar, então, esse assunto e essa discussão, tá? Lembrando, então, para vocês, a gente está falando sobre a arquitetura contemporânea, né? E as várias vertentes e possibilidades de expressão e pensamento que estão relacionados, que são parte dessa pluralidade que identifica, né, a arquitetura contemporânea, tá? E aí a gente está falando de uma dessas expressões, uma dessas possibilidades assumidas por alguns arquitetos na contemporaneidade, que é de trabalhar com a ideia da desconstrução, né? A gente falou, então, que a desconstrução, ela vem da linguística, num primeiro momento, né? Numa análise mesmo das línguas e da variabilidade, né, que a língua às vezes permite, uma discussão sobre o que da língua, o que de uma língua é fixo, né, e o que pode ser modificado, e como que existem modificações ao longo do tempo. Depois isso vai para isso então deriva da linguística, mas se desenvolve sobretudo dentro do campo da filosofia, né? E a partir do campo da filosofia, com o Jacques Derrida, que desenvolve essa filosofia da desconstrução, isso acaba migrando também como uma influência de repensar os significados e as ideias chaves, né? Considerados muitas vezes imutáveis, normativas, ortodoxas de outras ciências humanas, né? E aí isso entra para a arquitetura. Então, a filosofia da desconstrução, ela tem algumas estratégias de como que ela vai rever, como eu falei para vocês, ela busca uma revisão de algumas ideias chaves do discurso ocidental, do pensamento filosófico ocidental, e que muitas vezes também moldou a nossa sociedade ocidental, tá? E aí, para poder fazer essa revisão, o Derrida estabelece um método e algumas estratégias. Esse mesmo método pode ser, então, passado para a arquitetura e para outras ciências humanas para revisar as formas tradicionais de se fazer a arquitetura. No caso da arquitetura, o que vai ser revisado é o espaço tradicional, a forma tradicional que a gente tem de conceber o espaço, a forma tradicional que a gente tem de conceber a arquitetura, algumas ideias que a gente aceita como no fazer arquitetônico, como imutáveis, como algo que é óbvio às vezes, né, mas que poderiam ser revertidos, subvertidos ou ressignificados, né, que são coisas que a gente viu ontem no vídeo sobre o Museu Judaico do Libeskind. Então, como que ele subverte regras, né? Subverte regras que são consideradas regras na arquitetura e algumas ideias da arquitetura que a gente nem pensaria, talvez, em subverter, né? Porque elas estão tão arraigadas no nosso fazer arquitetônico, tão arraigadas na forma como a gente pensa os edifícios, como a gente pensa a arquitetura, que a gente não pensaria em subverter essas regras, e é o que a desconstrução vai fazer. Então, subverter essas regras e esse modo tradicional de fazer arquitetura, tá? Então, vou voltar um pouquinho para vocês hoje nessa metodologia, nessas
esses métodos possíveis de desconstruir alguma coisa, tá? Então, o que o Derrida faz? Isso aqui vem de um texto, eu vou ver se esse texto foi de um autor que chama Silvio Colin, e ele é um professor de arquitetura, e ele tinha um texto muito bom sobre essa lógica da desconstrução, como é que era a ideia do Derrida e como que isso aplica na arquitetura. Eu vou tentar achar esse texto para vocês e postar o link. Ele foi publicado pela AU, pela revista AU, há uns bons anos atrás, e ele sempre estava disponível online, mas ele sumiu do site no ano passado. Então, vou ver se eu ainda acho e encontro ele para vocês. Então, tem alguns trechos aqui que são desse texto, né? E que ajudam a gente a entender melhor essas ideias de transposição do pensamento da desconstrução para a arquitetura, tá? Então, o que a desconstrução faz? A desconstrução localiza oposições cruciais ou estruturas binárias de significado e valor que constituem o discurso tradicional da metafísica ocidental, ou seja, o jeito que a gente pensa o mundo, tá? O pensamento ocidental. Essas incluem, entre muitas outras, a distinção, por exemplo, entre forma e conteúdo, natureza e cultura, pensamento e percepção, essência e acidente, mente e corpo, teoria e prática, macho e fêmea, conceito e metáfora, fala, escritura, etc. Então, esses aqui são alguns desses binômios de oposição, né? Então, essas estruturas binárias que opõem dois conceitos diferentes e opostos e que são parte do pensamento ocidental, tá? Então, por exemplo, a filosofia ocidental, desde o iluminismo, separou, por exemplo, a ideia de natureza e cultura, colocando-as como opostos, né? E que a cultura, né, é essa ação humana que deveria ser oposta e interferir, por exemplo, a natureza, e a ideia de que eu vou controlar a natureza é parte da evolução e do desenvolvimento da humanidade, né? Então, por exemplo, essa é uma ideia que é parte dessa metafísica ocidental, ou seja, desse pensamento tradicional ocidental, né? A oposição que se fez, né, entre mente e corpo, né, principalmente desde a filosofia cartesiana, desde o Descartes, né, que fala que a mente é mais confiável, né, do que os nossos sentidos, né, e que a razão que é o ponto crucial da nossa percepção do mundo, né, descartando um pouco a intuição, descartando um pouco a confiança nos sentidos, né, e separando corpo e mente, estudando o corpo humano só como um objeto, né. Hoje, por exemplo, as discussões sobre neurociências revertem totalmente essa ideia de uma separação e oposição entre mente e corpo, e a ideia também de que a razão seria, né, a mente ela é superior às informações que o corpo nos dá, né? Então, toda uma muito do que a gente vê de desenvolvimento científico e pensamento filosófico hoje e pensamentos sociais derivam muito dessa ideia de desconstrução, né? Macho e fêmea, né? A gente já falou sobre isso, né? Uma coisa que se revisa nesse período da desconstrução do Derrida, quando isso vai para ciências sociais, uma das coisas que se coloca é justamente essa revisão sobre essa hierarquia entre os gêneros, né? Então, a ideia dessa sociedade ocidental que sempre colocou, né, o masculino como um polo hierárquico superior, né,
e como que isso passa a ser revisto também na sociedade, sobretudo a partir dos anos 70, né? Mais recente, essas discussões, né, de identidade de gênero entram aqui também. Então, conceito e metáfora, fala, escritura, etc. Então, o que ele está falando? Olha, a nossa filosofia e o nosso pensamento ocidental se estrutura, muitas vezes, nessa oposição de ideias, né? Nesses conceitos chaves que moldam a forma como a gente pensa o mundo. Os autores, os grandes filósofos, né? Ao longo dos anos, do tempo, estruturaram muitas dessas ideias. E a nossa sociedade estruturou várias outras ideias dessas, né? Então, o que a desconstrução propõe? Rever isso, ressignificar esses paralelos e esses opostos e essas estruturas binárias. E ele vai falar que quando você ressignifica isso, ou opõe os termos, ou reverte a hierarquia dos termos, né? Se eu começo a falar, por exemplo, que o corpo vai ser mais importante do que a nossa mente, do que a razão, eu começo a ter possibilidades de inovação, de mudança nesse pensamento, tá? Então, o que uma leitura estuda é um método que o Derrida está desenvolvendo, tá? Então, o que uma leitura desconstrutiva vai provar? Que esses termos estão inscritos dentro de uma estrutura sistemática de privilégio hierárquico. A finalidade, então, é demonstrar, né, o hierárquico, então, que um desses conceitos sempre foi considerado superior ao outro. A finalidade é, então, demonstrar, por meio de uma leitura atenta, como esse sistema está incompleto internamente e como o termo que é considerado segundo ou subordinado de cada par tem igual e, às vezes, até maior, né, aspiração de ser tratado como uma condição de possibilidade para o sistema inteiro. Então, como que eu posso reverter, ressignificar os pensamentos, né? Subverter a ordem de pensamentos tradicional, invertendo esses pares opostos, né? Então, essa é uma síntese, né, do que isso é proposto na desconstrução. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que olhar para a arquitetura e pensar assim, quais são os pares, né, opostos que a arquitetura privilegiou sempre? Quais são os pensamentos tradicionais de fazer o espaço ou pensar o edifício que sempre foram privilegiados e adotados como regras imutáveis ou normas tradicionais dentro da arquitetura? E aí pensar como que eu posso subverter elas, né? E como que essa subversão dessa ordem pode proporcionar uma experiência diferente da arquitetura, tá? Então, o que a desconstrução? Ficar no interior de um discurso racional, os pressupostos, afirmações, até terminológicas, que são deixadas de lado, subestimadas e que, ao contrário, quando reveladas, colocam a estrutura da razão em estado de crise, abrindo as mesmas para interpretações inesperadas. O Derrida trabalha frequentemente com esse método de leitura, atenta sobre os pares binários, sendo das mais importantes técnicas do que ele chama de desconstrução. O método é bastante caro à arquitetura, pois a sua produção está impregnada desses pares binários, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. A gente precisa agora ver como que é a transposição desse método para a arquitetura, né? Então, um par binário, claro, né, de oposição que é típico do pensamento arquitetônico, sobretudo o pensamento arquitetônico racionalista, é a identificação entre forma e função, né? Então, a ideia de que na forma do edifício, às vezes eu já tenho pistas e ideias de como que esse edifício funciona internamente. Então, esse foi um par que foi, por exemplo, totalmente rompido no Museu do Libeskind, que a gente viu ontem, né? Por quê? Porque a forma externa do edifício não me dá pistas nenhuma de como que ele realmente funciona,
né? Ou ele, na verdade, faz o Libeskind faz uma oposição. O que fica na superfície tem uma forma, enquanto a parte principal, né, da exposição dele são aqueles eixos, né, os 3 eixos, o eixo da continuidade, do exílio e da morte, que não coincidem com aquela forma de raio, né, que o edifício tem, né? Então, eu já faço essa subversão dessa ideia tradicional de forma segue função, né? Ou dessa oposição binária forma-função, tá? Que é típica da arquitetura, tá certo? Então, dessa forma que a arquitetura desconstrutivista vai propor, vai trabalhar, tá? Então, como a arquitetura está impregnada dessas ideias chaves e binárias, uma das estratégias da desconstrução é inverter isso, tá? Então, como que a desconstrução aparece na arquitetura? Rompendo com os discursos tradicionais e racionais da arquitetura, tá? Os arquitetos da desconstrução vão procurar trabalhar em um projeto com uma série de referências e conceitos, organizando-os de acordo com lógicas formais que não podem se relacionar com nenhum cânone anterior prévio. O que é cânone? Tá? Cânone são essas ideias chaves que normalmente são consideradas normativas dentro de uma disciplina, de um pensamento, e que nunca foram questionadas, né? Então, o cânone é uma regra sem questionamento, tá? Então, a ideia é justamente subverter esses cânones, reverter essas regras, tá? Então, a tradição oposição, por exemplo, entre estrutura e decoração, abstração e figuração, figura e fundo, forma e função, tá? Poderiam ser dissolvidas. A arquitetura poderia agora começar a procurar o entre dentro dessas categorias. Então, como é que isso se verifica na arquitetura? As características gerais, principais da arquitetura da desconstrução vão ser essa busca de uma experimentação espacial, principalmente uma ruptura com a ortogonalidade do espaço, né? Então, como eu falei para vocês, todo espaço arquitetônico que a gente usa, vive, está acostumado a conhecer, segue essa regra da cartesiana da ortogonalidade. A gente tem a construção da arquitetura baseada nos eixos X e Y, né? Então, eu tenho sempre a ortogonalidade entre os pisos, as paredes e depois o teto, né? A maioria dos espaços que a gente vive vai se pautar nessa regra, né? Então, uma das coisas que a desconstrução faz em termos de experimentação espacial é romper com essa ortogonalidade, trabalhar com planos inclinados, com planos de parede que se curvam para gerar os planos de piso, né? Então, uma experimentação formal mais ousada, digamos assim, e que tenta romper com essa ideia dos planos ortogonais entre si, tá? A invenção de formas complexas ou formas articuladas com alto caráter escultórico, né? Então, essa ousadia formal, o uso dos novos materiais, muitas vezes materiais que não são tradicionais na arquitetura ou que não são considerados típicos da arquitetura ou não são considerados próprios, né, à construção civil, e a referência à poética do incompleto, né, a ideia de a própria noção de desconstrução no sentido de parecer que está, né, à beira da instabilidade, né, de que não está estruturalmente
rígido ou construído, né, de fato. Então, essa ideia de que pode desequilibrar-se a qualquer momento, né, ou de que não estaria finalizado, terminado, né. Então, essa poética do incompleto também é parte dessa expressão da desconstrução na arquitetura. Outras características: aceitar as imperfeições e tornar uma parte essencial da própria estrutura. Partir de formas puras para poder produzir composições impuras. Então, muitas vezes, essa é uma estratégia que o Peter Eisner adota desde lá do trabalho dele com a abstração, né? Em que ele vai pegar um cubo e explodir esse cubo, né? Para poder criar as suas novas volumetrias. Isso vai afastar o afastamento da estética do funcionalismo, né? Então, essa expressão da função, essa expressão clara do funcionalismo racional, busca-se uma arquitetura de tensão, distorção, mas sem implicar necessariamente na sua destruição, né? Então, essa ideia de equilíbrio ameaçado, né? De um equilíbrio precário das formas. Com as categorias dialéticas tradicionais. Então, a ideia do que está dentro, do que está fora, do que está em cima e embaixo, aberto e fechado, né? Então, uma forma de trabalhar a arquitetura que não siga essas relações binárias tradicionais. Né? Então, qual que é o conceito da desconstrução, né? Essa reflexão mesmo sobre verdades consagradas, sobre esses cânones e essas regras tradicionais de fazer arquitetura, né? Eu adoro essa tirinha, né? Bom, não sei se vocês já tinham visto, né? Mas o Frank Gehry fez parte, foi personagem do Simpsons, né? E aí eles fazem essa brincadeira aí, né, com o Gehry, de como que a obra dele, né, parece uma bolinha de papel amassado, né? Bom, então, eu acho que no episódio o Homer vai falar, né, com o Frank Gehry para fazer um projeto para ele, né? E aí briga, né, com o Gehry, porque fala assim, não, isso aí eu faço, né, uma bola de papel amassado, né? E aí fazem essa brincadeira de que o Gehry teria achado, né, o papel amassado para poder, então, fazer a arquitetura dele, né? Como se fosse, assim, meramente formalista, né, e aleatório. Então, isso é muito importante. Lógico que a arquitetura do Gehry tem um apelo formal grande, né, porque são mesmo essas obras, essa arquitetura escultórica, né, de formas ousadas e ainda ele ainda trabalha com aquele material, né, que é o titânio, que é um material super caro e reflexivo, então tem todo um chamariz mesmo formal, mas o que a gente tem que entender é isso, de que por trás dessas formas, né, que parecem um pouco aleatórias, né, que parecem mesmo nesse processo, né, de quase em um equilíbrio estrutural precário mesmo, existe um conceito todo por trás disso, tá? Que é justamente reverter o pensamento tradicional da arquitetura e a concepção tradicional do espaço, tá? Então, é importante a gente entender isso, que a desconstrução não é essa coisa meramente formal, né?
esse resultado das formas orgânicas ou das formas fragmentadas, tá? Elas têm esse pensamento por trás que é muito importante e que é muito rigoroso também, né? Que é fundamental para a compreensão do resultado formal. Então, não deve ser aleatório. Eu não posso simplesmente fazer lá uma arquitetura toda rebuscada formalmente e falar que não, eu estou desconstruindo, tá? Estou fazendo uma desconstrução. Não. Tem que entender o seu conceito e o seu pensamento de espaço, tá? Bom, então, quais são continuando as características, né? É muito comum no trabalho dos arquitetos desconstrutivistas, como eu falei para vocês, a quebra da ortogonalidade. Então, dessa relação essência e aparência no que se refere o plano horizontal ou o plano de desempenho, né? Que é ou o plano de desempenho, né? A linha do horizonte e o plano do horizonte são talvez os mais importantes elementos estruturantes da concepção do projeto, né? Principalmente na nossa herança funcionalista, né? Então, essa ideia de que eu resolvo a arquitetura, sobretudo, no plano horizontal, né? Os arquitetos desconstrutivistas trabalham frequentemente com a desconstrução desse conceito, que associam a outros pares binários, como interior, exterior, essência, aparência, etc. Os arquitetos desconstrutivistas trabalham com linhas e planos inclinados. Deixa eu chegar para frente. Sobretudo em posição aparentemente instável, explorando as estruturas sólidas dos edifícios até o seu limite, e representam a ideia de desafio da natureza, uma ideia iluminista em sua essência, mas deslocada para representar a instabilidade, a incompletude, a imperfeição e o desequilíbrio das próprias leis maquinistas de seu mundo, né? Então, frequentemente nos espaços da arquitetura desconstrutivista, a gente vai ver esse tipo de espacialidade interior, né? Em que a gente não distingue muito bem essa ortogonalidade e observem, por exemplo, o plano de aberturas, né? Como que eles não são tradicionais, né? A gente tem normalmente as aberturas nos planos horizontais, nos planos verticais das paredes, né? E aí, como que eu também faço um jogo de aberturas que é oposto ao que se tradicionalmente faz, né? Então, essa é uma das principais estratégias da desconstrução, tá? Eu reverter essa perspectiva tradicional do espaço, tá? E essa ideia, como eu falei para vocês, da ortogonalidade dos planos, tá? A geometria analítica, que é parte, né, do método cartesiano, procurava localizar os pontos objetivos no espaço por meio de 3 eixos coordenados, x, y, né, e z, que dá a profundidade, ortogonais entre si. Independente de sua operatividade, representa talvez a mais forte referência do projeto iluminista, que foi, né, a organização do mundo racional, né? Então, e essa organização racional do mundo, né, a partir do projeto iluminista, tem forte influência na arquitetura e principalmente na arquitetura racionalista, né, que é típica do movimento moderno e que está muito arraigado na nossa produção e no nosso pensamento arquitetônico ocidental, tá? Talvez por isso mesmo, foi um dos primeiros conceitos a ser atacado pelo projeto pós-estruturalista arquitetônico, tá? Pós-estruturalista é a desconstrução. Antes mesmo, já na primeira década do século XX, os artistas suprematistas, em oposição aos neoplasticistas, né, que aceitavam no seu mundo ideal o espaço figurativo regido pelos eixos ortogonais, propunham já um espaço pictórico em que os objetos não seriam regidos por eixos coordenados.
mas flutuariam no espaço, né? Os suprematistas, aqui ele está se referindo à vanguarda dos suprematistas russos, no início do movimento moderno. E aí, para lembrar vocês que a desconstrução tem uma referência nos suprematistas e nos construtivistas russos, né? Principalmente pela ideia de ruptura com o estabelecido anteriormente e a ideia de vanguarda, né, de inovação. O suprematismo é fonte de referência para muitos arquitetos desconstrutivistas, como o Ren Koolhaas e a Zaha Hadid, tá? Na época do texto do Colin, se costumava nomear, né, o Koolhaas e a Zaha Hadid como desconstrutivistas. Hoje eu acho que isso está datado, eu não faria essa afirmação, né? Eu acho que a gente pode afirmar que o Koolhaas e a Zaha Hadid têm influências da desconstrução, mas eles não são necessariamente desconstrutivistas não é uma categoria que eles se encaixam, assim. Eles têm influência da desconstrução, a gente vê o pensamento da desconstrução na obra deles, tá? Mas eles não se resumem a isso, tá? Então, principalmente porque a obra deles vai mudando muito, né? E outras referências e outros conceitos vão se encontrando nessa obra, tá? Então, só um apêndice aí para vocês. Então, a ruptura dessa ordem tradicional do espaço, né, é uma das principais características mesmo da desconstrução, tá? Então, a gente começa a ver coisas assim, né? Esse aqui é um projeto do Peter Eisman, tá? Que então tem essa aparência, né, de que externamente, inclusive, ele vai trabalhar, né? Acho que tem uma imagem aqui. Bem, não, tinha alguma. Então, que externamente ele vai trabalhar com essa coisa de que parece que o prédio, né, parecendo a Torre de Pisa, né, que o prédio entortou, mas é proposital, né, justamente para dar essa ideia de que, olha, por que a gente procura habilidade assim, né, na arquitetura? Por que isso tem que ser uma regra, né, que eu sempre tenho que cumprir, né? Então, internamente, né, você também verifica essas inclinações, né, essa subversão da geometria tradicional mesmo, tá? O importante é a gente entender isso que não é aleatório, tá? Então, assim, vou fazer as coisas tortas, então, tá? Eu vou fazer meu edifício com as paredes todas tortas e vou falar que eu tenho inspiração na desconstrução, tá? Então, não é assim, né? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma busca de revisão e inovação na disciplina arquitetônica, no pensamento tradicional da arquitetura. Então, eles estão fazendo uma experimentação, né? Então, eles estão falando assim, olha, arquitetura, nesse sentido, essa arquitetura ela se torna uma crítica ao pensamento arquitetônico tradicional, tá? De falar assim, olha, é uma crítica à arquitetura tradicional, à arquitetura estabelecida, né? A arquitetura acadêmica, a arquitetura consagrada, né, pelo mercado. Então, eles estão falando isso, olha, existem possibilidades de reversão desse pensamento disciplinar arquitetônico, né? Então, a arquitetura é uma disciplina, ela é uma construção social, tá? Porque ela é baseada em regras e formas que a sociedade, a comunidade dos arquitetos, né, ao longo dos anos, né, foi estabelecendo, criando. Então, ela é uma construção humana e social. Então, são regras estabelecidas pelas pessoas, pelos arquitetos, pelas normas. Essas normas foram estabelecidas por essa
sociedade de arquitetos, digamos assim, por essas pessoas que estabeleceram essa disciplina arquitetônica. Então, ela é passível de mudanças, ela é passível de revisão e de subversão dessas regras também, tá? Então, eles estão fazendo uma crítica a essa arquitetura, e por isso ela resulta nessas formas, nesses planos inclinados, tá? Nesses espaços mais ousados, tá? Bom, uma coisa importante também na desconstrução, deixa eu falar para vocês aqui, é como que o sujeito se localiza dentro desses espaços. Então, uma coisa muito interessante da desconstrução vai ser a concepção sobre a experiência do sujeito, a experiência da pessoa dentro desse espaço. E uma das coisas que a desconstrução procura é justamente romper um pouco com a estabilidade do sujeito dentro desse espaço, ou dos instrumentos que ele tem para se localizar dentro do espaço, tá? Então, uma das estratégias de projeto da desconstrução também seria um pouco desestabilizar ou confundir a experiência do sujeito, tá? Em qualquer espaço, por exemplo, tradicional que a gente entra, a gente normalmente consegue se localizar dentro desse espaço, né? Principalmente vocês, estudantes de arquitetura, arquitetos, a gente costuma, a partir da faculdade principalmente, a ganhar um bom senso de espacialidade, de localização, né? Porque a gente começa a entender aquele espaço e organizar esse espaço mentalmente, né? Então, não sei se vocês já tiveram experiência, assim, você vai no shopping com uma pessoa, normalmente o shopping tem uma certa lógica labiríntica, assim, em alguns, né? Porque é proposital isso, não tem nada a ver com desconstrução que eu tô falando agora, tá, gente? Mas por exemplo, um shopping tem essa ordem labiríntica que é meio proposital, para te fazer dar mais volta, né, no shopping, andar mais para a própria dinâmica do consumo, né? E às vezes você está com alguém que não é arquiteto ou da família que fala assim, eu estou perdida, não estou entendendo, não sei mais onde é que eu estou, onde é que é a saída, né? E a gente normalmente se localiza melhor ali, né, naquele espaço que você já começa meio que identificar a lógica espacial daquele lugar. Então, o espaço tradicional, ele é feito para a gente também se localizar nele. Então, a janela, a forma como as janelas são colocadas, que as entradas são posicionadas, né? É justamente para a gente ter um equilíbrio em onde é que a gente está dentro daquele espaço ou dentro daquele edifício, tá? Então, se eu estivesse na sala de aula, lá na PUC com vocês, eu ia falar assim, olha, esse espaço aqui, eu sei exatamente em qual andar do prédio que eu tô, né? Porque eu sei onde é que está a entrada, a janela me permite visualizar bem o espaço externo e eu me localizar em relação à minha posição na edificação, tá? A desconstrução vai tentar reverter isso um pouquinho, né? Eu tive uma experiência legal, assim, eu pude ir na Casa da Música do Porto, da cidade do Porto, que é um projeto do Curras. E é um projeto muito, muito legal, é lindo o projeto. E você você vai fazer a visita e aí você vai fazendo um percurso entre as salas de música, as salas de apresentação, né? E eu entrei no hall e a gente seguiu por um lado para começar o percurso pelas salas de concertos, né? E nesse hall, bem na entrada, você viu uma escadaria bem alta, assim, que dava para um segundo pavimento. Mas o percurso começou do outro lado. E aí, à medida que a gente foi andando, tal, quando terminou, né, o percurso, eu me vi lá em cima dessa escadaria que eu vi que eu tinha que descer para voltar para o hall.
Mas ao longo do percurso, você vai subindo entre as salas, você não vai percebendo muito como que... Então, de repente, eu parei e falei assim, gente, mas eu subi? Como é que eu subi? Né? Eu não estou me lembrando, conseguindo me localizar como que eu cheguei nesse último pavimento, que eu estava lá embaixo. Então, é uma busca de você também desestabilizar e trabalhar com que o sujeito não tenha uma previsão inicial de como é que é esse espaço, né? Você desestabilizar um pouco o sujeito que experimenta o espaço. E isso seria, no ponto de vista dos desconstrutivistas, seria enriquecedor da experiência espacial, né? Então, ele estaria trazendo uma experiência diferente da percepção tradicional da arquitetura, tá? E aí, só para a gente finalizar, a gente vê um pouquinho da obra do Gehry, né, que é um dos arquitetos mais conhecidos dentro dessa estética desconstrutivista, né? O Gehry não escreve muito sobre arquitetura, ele não é necessariamente um teórico, né, de arquitetura, mas ele é um dos principais expoentes, né, dessa arquitetura desconstrutivista, tá? Então, vamos lá. Existe, eu vou colocar aqui para vocês o nome então, tem alguém passeando, né, aí, e com a câmera ligada, aí. Bom, vou colocar aqui no chat para vocês, tem um documentário sobre o Frank Gehry, que esse vocês acham no YouTube, e legendado, e é muito legal de assistir, deixa eu colocar. Não sei se vocês já viram, chama Sketches of Frank Gehry. Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? É bem legal, vai mostrando assim, mostra o escritório do Gehry, sabe? Como é que ele começa os projetos. E é engraçado porque ele começa o projeto com as maquetes, né? E aí quase lembra mesmo aquela piada dos Simpsons de que ele trabalha com o papel embolado, né? Porque ele realmente vai cortando o papel, amassando o papel, né? Para poder fazer as maquetes e os seus projetos volumétricos. Mas é bem interessante porque mostra a casa dele, né, e mostra outros projetos em como que esse pensamento da desconstrução está, assim, embutido, né, na obra toda do Gehry, tá? Bom, então, o Gehry é esse arquiteto, tá? Quando começa a exposição do desconstrutivo, quando tem aquela exposição do desconstrutivismo, que eu falei para vocês na nossa primeira aula sobre o assunto, né, que inaugura, de certa forma, essa discussão maior sobre a desconstrução, o Gehry já é um dos arquitetos mais experientes, né, que participa dessa exposição. Né? Ele tinha um escritório, então, fundado desde 62, então, por volta de 88, ele já era um arquiteto muito experiente e conhecido. Né? E em 1987, já percorria algumas cidades americanas com exposições, né, sobre a sua obra. Em 89, ele recebeu o Pritzker de arquitetura. Tá? O Gehry se afasta um pouquinho do discurso teórico, como eu falei para vocês, é diferente do Peter Eisman, do Tchumi e do Koolhaas, que aplicam muito essa discussão da desconstrução por um discurso teórico mais forte, de crítica da disciplina arquitetônica, né? E o Gehry tem um foco mais no potencial imaginativo, né, das formas, envolvendo mais os sentidos ao invés do intelecto, apresentando uma arquitetura altamente plástica e escultórica. Né? Inicialmente, ele vai trabalhar com essa ideia
de materiais menos nobres e materiais industriais, que já é uma técnica desconstrutiva, né, de usar materiais que não seriam esperados para a arquitetura, né, e depois ele vai trabalhar com esses materiais mais ousados, né, tecnologicamente. Como, por exemplo, essa coisa das placas de titânio lá, que viram a grande característica de identidade do Gehry, tá? Desculpa, gente. Bom, então o Gehry, ele trabalha, a gente pode analisar a obra dele e verificar 3 estratégias formais específicas. A primeira delas seria um interesse na decomposição do edifício em volumes distintos e elementares, cada um caracterizado por uma forma e um material diferente. Então, uma das estratégias que ele usa é isso de como se o prédio fosse uma composição de volumes distintos, mais separados, tá? E aí ele distingue eles também com materiais diferentes entre si. Uma segunda estratégia do Gehry vai ser a criação de edifícios únicos, né? Seria um volume único, como se fosse uma massa, obtida pela união de diferentes elementos ou elementos que parecem ter submetidos a forças de deformação, né? Colocando uma composição total e unitária num estado de crise, né? Então, é como se ele pegasse uma massa de massinha mesmo, de modelar, né? E junta e vai criando essas formas. A terceira estratégia foca no objeto como formas complexas e de alto impacto estrutural, né? Que é o que ele apresenta aqui no Vitra, em que ele vai tentar subtrair da arquitetura o seu aspecto tradicional para fazer uma arquitetura como um evento puramente plástico, né? Como uma escultura, praticamente. A própria ideia de que você pensa a arquitetura como escultura, né, é já uma subversão da regra da funcionalidade, né? Então, de que você não parte tão rigorosamente dessa função clara, né? E você trabalha mais com o aspecto da questão formal, como se fosse de fato uma escultura, né? Sendo que a escultura, normalmente, ela não pressupõe uma espacialidade interna, né? Então, o grande desafio do Gehry é trabalhar isso escultoricamente, mas gerar algum tipo de espaço interno em que ele possa depois colocar, impor o uso, né? É muito parecido que, apesar de uma estética formal totalmente diferente, em termos de estratégia, é muito parecido com o que o Peter Eisman faz, tá, gente? De pensar mais nas questões formais e falar assim, não estou preocupado com a função, tá? Por quê? Porque eu quero subverter essa regra de que a forma tem que estar resultante ou adequada à questão da funcionalidade e que a arquitetura tem que partir da essência funcional, tá? Então, vem, é a mesma lógica de discussão, tá? Então, essa última direção é que foi perseguida por ele nas suas obras mestras, né, nas obras mais conhecidas, como, por exemplo, o Walt Disney Concert Hall e o Museu Guggenheim. Bom, e aí ele fica mais famoso justamente por essas duas obras, né, esse auditório, né, para Disney em Los Angeles, que foi concebido primeiro, né, mas ele ficou pronto depois, tá? E que aí é o primeiro que ele vai trabalhar com essa estratégia dos planos curvos, né, revestidos das placas de titânio. E o Guggenheim, né, que vocês já conhecem aí, né? Então, aqui um pouco da espacialidade interna, né, para a gente prever. Aí a gente entra num outro assunto que é interessante, que é como que isso também é possível a partir de um desenvolvimento das tecnologias de representação, tá? De representação gráfica e do software de computação, tá?
Porque, né, pensem vocês agora fazer uma planta, cortes e fachadas de um edifício desse, tá certo? A gente precisaria passar aqui, né, para provavelmente isso foi feito, né, para isso ser construído. Por quê? Porque a construção continua sendo tradicional, tá, gente? Eu vou precisar aqui de estrutura metálica, concreto, tijolo, tá? Então, para isso ser construído, precisa ir o desenho para a obra. Aí é que está o problema, né? Porque você tem um pensamento tradicional, um pensamento que é de subverter a lógica projetual, mas que precisa ser construído de uma maneira ainda tradicional, né? Então, é um pouco paradoxal, digamos assim, né? E aí, isso precisa ir para a obra. E como é que isso vai para a obra? Em forma de desenho, né? Então, pensem na quantidade de cortes que foram necessários ser feitos, tá? Aí, para poder levar o desenho para a obra, tá? Então, vocês podem tentar já visualizar como é que isso foi construído, né? É muito estagiário. No caso, né, é daí que começa todo esse desenvolvimento, por exemplo, das estratégias de BIM, né, e de representação, o esquema que o Revit faz, né, que eu perdi a palavra aqui, né, que é essa possibilidade de você construir a maquete e o próprio software já gera para vocês a planta e os cortes, né, que é uma coisa incrível, né, e que é muito nova. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na minha época que eu formei em 2008, ainda não tinha o Revit, né? O Revit apareceu um pouquinho depois, né, para a gente. Então, isso só foi possível, né? Isso que o Gary faz, só é possível através do desenvolvimento computacional. Então, ele usa E aí, o filme é legal, o documentário é muito legal para vocês assistirem, que mostra um pouco disso também. O Gary usou na época um software que chama Katia, que era para modelagem de aeronaves espaciais. Foi um software que, se não me engano, foi desenvolvido pela NASA. Então, era para modelagem de aeronaves espaciais e aviões, né? Para poder modelar isso, né? E aí, esse software permitiu o desenho dos planos, né? Desses planos de corte e das várias. Pensem também que uma planta só aí nem sempre era necessário, né? Era suficiente, né? Porque a planta é um corte no plano horizontal a 1,50 m do piso, né? De cada um dos pavimentos, né? Então, se vocês pegarem os desenhos técnicos desses projetos do Gary, é bem legal, e é difícil de representar, porque você vai ter que ver esses planos de parede, como é que eles descem, né? Você não vai passar uma linha reta e a parede representada aqui nesse caso não é só duas linhas paralelas, não são só duas linhas paralelas, né? Então, é um exercício de visualização complexo. E aí, então, esse software foi permitindo, né, essa geração de plantas. Hoje isso é muito mais fácil, né? Então, você pode aí passar os vários níveis dessas camadas. E uma coisa que o Gary usa ele fazia maquete tridimensional física dos projetos dele e ele tinha um scanner de pontos. Então, o scanner analisa cada ponto da volumetria, né? Joga isso num eixo XYZ e aí o scanner gera a volumetria no computador, né? Então, é um processo, um método bem diferente de projeto do que a gente está tradicionalmente acostumado, tá? Então, é interessante pensar isso, que só é possível, né? Isso na década de 80, tá? 80 e 90, isso foi possível através desse primeiro
desenvolvimento de computação, tá? Isso aqui é o que a gente já falou, né? Como é que essa questão do museu escultura, e aí como é que o Gary passa a se inserir nessa estratégia do cenário da espetacularização, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, da maquete, né, do edifício, tá? Bom, gente, é isso. A gente terminou, né, a desconstrução. Eu vou colocar para vocês o link do filme, do Gary e do filme que a gente viu ontem também.